Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom estarmos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, história, teologia e assuntos afins. E hoje eu trago vocês aqui para a cidade de Atenas, a capital da Grécia. Atenas é uma cidade com mais de 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de residentes e milhares de anos de história. Aqui onde eu estou é o cartão postal da cidade, a Acrópole. Você já deve ter visto a Acrópole aí em alguma página do YouTube. Quando você coloca Atenas, é a primeira imagem que aparece, é do Partenon e da Acrópolis. Se a Laura virar ali, ela vai mostrar para vocês um pouquinho das ruínas dessa parte mais alta da cidade. Vocês podem ver aqui, é realmente fantástico. São mármores, pedras, enfim, uma construção humana que imita milênios e milênios de história. Agora, eu quero contar para você o registro de duas passagens da Bíblia que têm relação direta com o lugar onde eu estou. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, diz que Paulo, quando chegou até Atenas, ficou irritado em face à idolatria que havia aqui na cidade. Depois você pega a sua Bíblia com calma e leia Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Você vai ver que Paulo realmente ele tinha razão como judeu, como bom judeu, que não aceitava imagem de escultura, nem politeísmo. Quando chegava aqui, ver tantos deuses sendo cultuados, ele tinha razões de sobra para ficar irritado. E aliás, a história geral confirma as razões dessa irritação de Paulo, porque nós temos, por exemplo, Pausânias, que é um geógrafo grego muito antigo, que ele dizia que só aqui em Atenas havia mais de 30 mil estátuas públicas dos mais diferentes deuses que você pode imaginar. Então, se você quisesse adorar Poseidon, você tinha uma imagem. Se você quisesse adorar Dioniso, você tinha outra imagem. Hera, Afrodite, tinha estátuas para todos os lados, como nós temos hoje a ruína aqui da Acrópole. Aliás, ali embaixo, se você olhar, parece até uma Acrópole em miniatura. Nós temos também o templo do deus Vulcano. Isto, a palavra vulcão que nós usamos até hoje é derivada do nome de mais um dos muitos deuses dos gregos. E você sabe também dos deuses do Olimpo. Então Paulo realmente estava irritado. Aliás, Juvenal, que era um autor de sátiras latino, ele dizia, com ar, é claro, de jocosidade, que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um ser humano de verdade. Aí você entende o porquê de Atos 17 dizer que Paulo estava irritado em face a toda a idolatria que ele via aqui. E quando ele começou a pregar na sinagoga, diz que ele persuadia com ênfase a judeus e também a piedosos tementes, que eram pessoas simpáticas ao judaísmo, mas que não tinham sido circuncidadas, homens nesse caso. E quando ele pregou de Jesus, outra coisa não foi falada na cidade, senão essa nova doutrina que Paulo trazia. E como ele era um erudito, falava muito bem, citava autores gregos, navegava bem, transitava bem entre autores latinos, entre religiões não judaicas, resolveram trazê-lo até ao Areópago. E onde ficava o Areópago? Bom, existem duas possibilidades. A primeira delas é que o Areópago seria numa praça chamada Ágora, que ficaria perto daquele templo lá de baixo, mas de onde nós estamos aqui não dá para mostrar para vocês. F.F. Bruce, por exemplo, é um autor, um teólogo do Novo Testamento que pensa que a Ágora seria o Areópago na época de Paulo. Mas há uma segunda possibilidade que é mais fundamentada na tradição, que o Areópago seria esta colina que está ali embaixo. Você pode ver que tem muita gente lá em cima, tirando fotos, tirando selfie, dando explicações. As pessoas às vezes pensam, quando leem Atos capítulo 17, que Paulo foi levado até o Areópago, que o Areópago seria um templo cheio de colunas romanas, com capitéis em estilo corinto ou iônico. Não, o Areópago provavelmente era aquela pedra lisa ali embaixo. E por que essa pedra chama-se Areópago? Ela também é conhecida como a Pedra de Marte. Eu vou explicar para você. Você sabe que os romanos dominaram o mundo de maneira militar, mas quem continuou dominando a cultura do mundo ainda era a Grécia. Tanto é que tem um autor chamado Burns que diz que nós hoje pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Em outras palavras, esse autor está querendo dizer que nós somos herdeiros da cultura e da filosofia grega, e isto é verdade. E naquela época romana, isso era tão certo que o grego era a língua franca, a língua falada no mundo inteiro. É por isso que os autores do Novo Testamento não produziram seus livros em hebraico ou aramaico, a língua dos judeus do Segundo Templo, mas sim em grego. E assim também foi o erudito apóstolo Paulo.
Mas, como eu estava falando para vocês, os romanos pegaram todos os deuses da cultura grega e traduziram para nós romanos. Por exemplo, Zeus virou Júpiter, Netuno virou Poseidon, ou melhor, Poseidon virou Netuno, Eros virou Cupido e assim por diante. E o famoso deus da guerra, que era o deus Ares, foi chamado pelos romanos de Marte, o mesmo nome daquele planeta. O planeta Marte tem o seu nome em homenagem ao deus da guerra. Marte, Martius, que é o nome Márcio em português, significa Marte, o deus da guerra. Aliás, não é por outra que quando uma pessoa vai num tribunal militar, é dito que ele foi à corte marcial. Você já entendeu de onde vem esse nome? Agora, aquele que os romanos chamavam de Marte, os gregos chamavam de Ares. Então ali era a rocha de Ares. Agora, como é rocha em grego? Pagos. Então, Aerópagos, a rocha, a colina de Ares, do deus Ares. E por que os gregos chamavam aqui de a colina de Ares? Porque na mitologia dos gregos, Ares assassinou um dos filhos de Poseidon. E aqui, nessa colina, ele foi julgado pelo seu assassinato. A partir desse mito grego, havia o costume, na época de Péricles, na época de Sócio, na época de vários outros autores gregos, das pessoas serem trazidas aqui quando eram julgadas, especialmente condenadas ou pelo menos acusadas de assassinato. Se alguém tinha a suspeita que havia assassinado uma outra pessoa, era para cá que ele era trazido. Então, quando Paulo foi trazido para esse lugar, alguns autores pensam que ele foi trazido aqui para ser julgado. Mas é uma outra possibilidade também. Alguns acreditam que os oradores gregos podiam aproveitar esse lugar para fazer os seus discursos e, de repente, aqueles estoicos e epicureus, que eram filósofos gregos, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, que trouxeram Paulo para cá, queriam apenas ouvir o discurso dele. Bom, assim nós temos duas possibilidades para o fato de Paulo ser trazido para cá. Ou porque ele estava sendo julgado por aqueles homens, ou porque eles queriam ouvir que mensagem diferente era essa que Paulo pregava. É curioso que no livro de Atos, capítulo 17, que eu aconselho você a ler com calma depois desse vídeo, lá é dito que eles ficavam impressionados. Que pregação é esta? Será que Paulo estava pregando deuses estranhos? Essa expressão deuses estranhos remete a duas situações. Atenas, como era um lugar que tinha adoração de tudo enquanto era Deus, era uma verdadeira coleção de deuses ao ar livre. Então eles queriam, é claro, saber quem eram esses novos deuses que precisariam ser adorados aqui. Uma outra possibilidade é que Paulo estaria, de certa forma, sendo comparado a Sócrates. Sócrates foi condenado aqui por ateísmo. Mas calma, não é que Sócrates era ateu como Richard Dawkins é ateu na atualidade. Sócrates negava os deuses do Olimpo, deuses como a deusa Atena, que tinha o seu santuário aqui em cima. Bom, seja como for, Paulo foi levado até aquele lugar. E quando Paulo subiu ali no Areópago, Paulo imediatamente lembrou-se de uma situação que havia acontecido aqui em Atenas 600 anos antes de Paulo. Essa situação envolveu um pensador grego chamado Epimênides. Epimênides é conhecido dos historiadores e dos estudiosos da filosofia grega como sendo o criador do poema do paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo é quando você tem uma conclusão tirada de duas premissas que aparentemente se contradizem. Quer um exemplo? Vou falar em tom de brincadeira. Eu dei esse exemplo até quando eu expliquei isso para o grupo lá embaixo. Um jogador de tênis, ainda que esteja descalço, é um jogador de tênis. Entendeu o paradoxo? Se ele é um jogador de tênis, então ele não está descalço. Ou ele é um jogador de tênis. Isso é um paradoxo. São duas premissas que aparentemente se contradizem, mas você pode concluir algo delas. E o Epimênides criou conceitos a partir de premissas que aparentemente se contradiziam. Epimênides disse assim: todos os cretenses são sempre mentirosos. Mas quando ele afirmou isso no poema chamado Crética, ele mesmo, Epimênides, era um cretense. Aí você pergunta, bom, Epimênides, se todos os cretenses são sempre mentirosos, então você está mentindo. Se você está mentindo, então os cretenses não mentem. Se os cretenses não mentem, então você está falando a verdade, mas se você está falando a verdade, você está mentindo. Não tem solução isso. E Epimênides, num poema dele que foi remontado a partir de escritores posteriores como Diógenes Laércios, dizia assim: tu, ó Deus, existes para sempre. Eles fizeram um túmulo para ti,
mas tu vives por toda a eternidade. Em ti, ó Deus, nós vivemos e nos movemos. Agora os cretenses são sempre mentirosos, bestas selvagens, homens de ventre preguiçoso. Agora que curioso. Pega a sua Bíblia aí e abra na carta de Paulo a Tito. Procure o capítulo 2. Agora vá até o verso 12. Lá Paulo diz o seguinte: porque foi um dos seus profetas cretenses que disse: os cretenses sempre mentem, são homens de ventre preguiçoso, feras selvagens. Se você olhar o que Paulo escreveu ali na carta a Tito e comparar com esse poema chamado Crética de Epimênides, você vai ver que ele estava citando ao pé da letra Epimênides, mesmo que ele não tenha dito a fonte, ele só falou que um dos cretenses escreveu aquilo. O curioso é que nessa carta a Tito, Paulo chama o homem que escreveu isso, e que sabemos que é Epimênides, como sendo um profeta dos cretenses, e ele fala no versículo seguinte que este testemunho é verdadeiro. Então Paulo sabia dialogar com a literatura extra-bíblica, ele sabia dialogar com pessoas que pensavam diferente dele. Ele tinha a sabedoria, claro, dada pelo Espírito Santo, de saber encontrar, até em autores pagãos, pérolas da verdade que ele podia usar na sua argumentação. Isso é um feito grandioso. E quando ele estava aqui, Paulo se lembrou de Epimênides. E sabe por quê? Porque cerca de 600 anos antes de Paulo, teve uma praga aqui em Atenas. E quem conta essa praga, eu já falei o nome dele para vocês, é Diógenes Laércios. Essa praga estava vitimizando muitas pessoas aqui, vitimando, melhor dizendo, não vitimizando, vitimando muitas pessoas aqui, e alguém teve a ideia de chamarem Epimênides para cá. E quando trouxeram Epimênides, Epimênides olhou para esse lugar e veio até o Areópago, até aquela pedra que está lá embaixo. E Epimênides disse: se vocês querem acabar com a praga, então façam um culto, um sacrifício ao Deus verdadeiro. E eles perguntavam: mas qual é o Deus verdadeiro? Nós temos dezenas, centenas de divindades aqui. Qual está faltando? Epimênides falou: deixe que ele mesmo se revele. Vocês vão fazer o seguinte, orientou Epimênides: vão soltar no alto do Areópago várias ovelhas e deixem que as ovelhas caminhem sem que ninguém as toque. E quando elas pararem em algum lugar, as ovelhas vão sinalizar quem é o Deus verdadeiro e onde ele deve ser adorado. A princípio, os homens ficaram relutantes, incrédulos, mas como trouxeram Epimênides lá da ilha de Creta, resolveram fazer aquilo que ele orientou. Eles soltaram as ovelhas lá embaixo e elas começaram a descer, passaram por uma grama, não pararam por outra, pela estátua de um deus, de outro deus, até que num descampado onde não havia estátua alguma, as ovelhas deitaram. Aí disseram: Epimênides, as ovelhas deitaram, como você falou que aconteceria. Ele falou: então faço ali o altar ao Deus desconhecido. Mas quem é ele? Elas pararam num lugar onde não há altar algum. Epimênides falou: então montem um altar ali. Eu vou explicar para vocês quem ele era. Quando montaram o altar, disseram: sim, e agora qual é o formato dele para que o ourives possa fazer uma estátua bem bonita e colocar ali? Ele não deve ser adorado em forma de estátua. Deixem o altar vazio. O altar vazio? Mas não faz sentido adorar um altar vazio. Deixem o altar vazio. E qual é o nome dele para colocarmos no altar? Epimênides sugeriu: escrevam ao Deus desconhecido. Agnoskos Theos, ao Deus desconhecido. Eles fizeram o altar e a praga acabou depois que fizeram um sacrifício a esse Deus desconhecido. 5 séculos depois, Paulo sobe no mesmo lugar e ele enche o peito e, inspirado pelo Espírito Santo, começa a falar: senhores atenienses, eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Percebeu? Paulo estava irritado diante da idolatria, mas ele não foi hipócrita. Ele conseguiu, mesmo em meio à sua irritação, ter a sabedoria de perceber pessoas sinceras no meio do paganismo. Pessoas sinceras na religião que ele não concordava. Ele fala: porque passando pelos objetos do culto de vocês, eu observei que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Pois bem, este que vocês adoram sem conhecer foi aquele que eu vim anunciar para vocês. Isso foi maravilhoso. Tanto é que um homem chamado Dioniso, o Areopagita, que cuidava do Areópago, acabou se convertendo. Dessa informação de Paulo, que aconteceu, como eu falei, provavelmente ali embaixo, embora F.F. Bruce acha que isso pode ter sido na Ágora lá, mas a maior probabilidade é que foi ali naquela pedra, Paulo continuou o discurso. Eu vim apresentar o Deus desconhecido.
Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quem sabe Paulo apontou aqui para a Acrópole, para o Paternon, para o templo da deusa Atena, e falou, ele não habita aqui. E ele cita novamente Epimênides quando ele diz, porque nele nós vivemos, movemos e temos a nossa criação. Todo mundo aqui lembrou de Epimênides. E Paulo usou aquele filósofo grego, não inspirado, para tirar uma lição para todos aqueles homens. Sabe o que a gente aprende dessa história? 3 coisas pelo menos, que eu quero deixá-las registradas para você. Em primeiro lugar, Paulo teve a sensibilidade de saber o que ele acreditava, mas mesmo tendo a convicção da sua fé, Paulo conseguiu ser educado na hora de discordar. Ele não chegou fazendo barraco. Olha, vocês são idólatras, vou quebrar o pau aqui. Não, ele falou assim, percebo que vocês são religiosos. E era verdade. Primeira lição, aprender a discordar com classe. Segunda lição, Paulo, mesmo convicto da sua fé, conseguiu ver pessoas sinceras num caminho que teologicamente ele discordava. Porque ele falou, eu vejo que vocês são religiosos. Ele não os chamou de hipócritas. E ele reconheceu ainda, este Deus que vocês adoram sem conhecer, ou seja, ele reconheceu que mesmo no erro, eles estavam adorando o mesmo Deus que ele. Percebeu isso? Você consegue reconhecer pessoas de religião diferente da sua, adorando o mesmo Deus que você, mesmo que teologicamente você discorde deles? Lembre de Paulo. E a terceira e última coisa. Deus podia ser desconhecido para os atenienses, mas Paulo o conhecia pessoalmente. Por isso ele pôde falar desse Deus. Você e eu, será que podemos hoje dizer ao mundo, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio? 2000 anos depois de Paulo, 2600 anos depois de Epimênides, eu venho aqui de novo, nesse lugar, na Acrópole, de costas para o Areópago, de frente para o templo da deusa Atena, a deusa da sabedoria. E eu pergunto, será que eu estou pregando no mesmo espírito do apóstolo Paulo? Pense nisso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aliás, eu faço até um convite a você. Você quer conhecer mais culturas extra-bíblicas que ajudam a compreender passagens da Bíblia Sagrada, como essas que eu mencionei de Tito e do livro de Atos dos Apóstolos? Então faça parte do meu curso, A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, tá bom? Eu vou deixar no descritor do vídeo aqui o link. Você pode se inscrever, você pode fazer parte. São aulas de Gênesis até o Apocalipse e eu aguardo você como mais um dos meus 17 mil alunos e alunas que semanalmente estudam a Bíblia Sagrada comigo. Muito obrigado, se inscreva lá no Instagram, se inscreva aqui no YouTube, deixe o seu like se gostou, o seu comentário e um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!